Você já passou por aquele momento em que alguém te subestimou completamente, quando olharam para você e pensaram que sabiam exatamente do que você era capaz, apenas pelo que viam por fora? E se eu te disser que às vezes, nesses momentos de maior desprezo, é que nasce a oportunidade perfeita para mostrar quem você realmente é? A academia estava lotada naquela tarde de sábado. O cheiro familiar de tatame molhado de suor e o som abafado de corpos batendo no chão criavam a trilha sonora perfeita para mais um dia de treino. Era um daqueles ambientes onde egos e músculos competiam para ver quem falava mais alto. No centro do tatame, mestre Ricardo Montenegro exibia seus 15 anos de experiência e faixa preta como se fossem troféus invisíveis pendurados no peito. Aos 42 anos, ele havia construído uma reputação sólida na comunidade do jiu-jitsu. Respeitado por uns, temido por outros e conhecido por todos como alguém que não aceitava ser questionado dentro dos limites da sua academia. E aí, de onde você está assistindo? Já passou por alguma situação onde alguém te julgou pela aparência e depois se surpreendeu com o que você era capaz? Conta aí nos comentários, porque essas histórias são sempre incríveis de ler. Naquela tarde, como tantas outras, Montenegro dava suas dicas técnicas para um grupo de alunos iniciantes quando a porta da academia se abriu. O barulho familiar da campainha anunciou a entrada de alguém novo. Uma mulher negra, por volta dos 30 anos, entrou com passos seguros. Vestia um kimono simples, bem cuidado, mas sem qualquer identificação de academia ou graduação visível. Keisha Williams havia se mudado para a cidade há apenas 2 semanas. Depois de anos competindo em campeonatos nacionais e internacionais, ela estava procurando um lugar tranquilo para continuar treinando. Longe dos holofotes, longe da pressão. Só ela, o tatame e a arte que tanto amava. "Posso ajudar?" perguntou Montenegro, interrompendo sua explicação e virando-se para a visitante. A academia inteira parou. 20 pares de olhos se voltaram para a porta. Alguns curiosos, outros desconfiados. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da água pingando de uma toalha esquecida no banco. "Oi, eu gostaria de saber sobre as aulas. Acabei de me mudar para a região e estou procurando um lugar para treinar", respondeu Keisha, a voz calma e educada. Montenegro olhou de cima a baixo. Reparou no kimono simples, na ausência de patches de outras academias, na cordinha branca amarrada na cintura. Para ele estava claro. Mais uma iniciante querendo experimentar jiu-jitsu. "Ah, entendi. Você já praticou alguma arte marcial antes?" Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Já sim, um pouco de jiu-jitsu", respondeu ela sem elaborar. "Legal, legal. Bom, nossa primeira aula experimental é gratuita. Você trouxe kimono, isso já é um bom começo", disse ele, voltando a atenção para os alunos. "Mas vou te avisar, aqui não é escolinha. O treino é sério." Alguns alunos riram baixo. Keisha apenas assentiu. "Perfeito, é exatamente o que eu procuro." Montenegro fez um gesto vago na direção das mulheres que treinavam do outro lado do tatame. "O treino feminino é ali. Elas vão te explicar o básico." "Na verdade", disse Keisha, mantendo o tom respeitoso, "eu preferia treinar com todo mundo. Se não for problema." A academia ficou ainda mais silenciosa. Era como se alguém tivesse baixado o volume do mundo. Montenegro piscou 2 vezes, processando o que acabara de ouvir. "Com todo mundo?" repetiu devagar. "Sim, se for possível." Ele olhou ao redor. Os alunos esperavam sua resposta como se estivessem assistindo a um filme. Alguns já tinham seus celulares discretamente apontados na direção da conversa. "Olha", Montenegro coçou a barba, "o treino aqui é bem intenso. São caras grandes, experientes. Não queremos que ninguém se machuque, entende?" "Entendo sua preocupação", respondeu Keisha, "mas eu realmente prefiro treinar com todos. Prometo que vou tomar cuidado." O mestre suspirou, como se estivesse fazendo um favor enorme.
Tá bom, mas vamos fazer assim. Que tal você treinar primeiro com as meninas, pegar o ritmo da casa e depois a gente vê? Eu realmente apreciaria a oportunidade de treinar com todo mundo hoje mesmo, se possível. A insistência dela começou a incomodar Montenegro. Ele não gostava de ter sua autoridade questionada, especialmente por alguém que acabara de pisar na academia pela primeira vez. Sabe o que é? Disse ele, a voz adquirindo um tom diferente. Vou fazer melhor ainda. Que tal um welcome roll? Uma rolada de boas-vindas só para você sentir como é o nosso padrão aqui. Os alunos mais antigos se entreolharam. Eles conheciam essa expressão. Welcome roll era o jeitinho do Montenegro de mostrar para os novatos qual era o nível da casa. Geralmente envolvia ele mesmo, demonstrando que, independente do que você achasse que sabia, ainda tinha muito o que aprender. Uma rolada de boas-vindas? Perguntou Keisha. Isso mesmo, comigo, só para quebrar o gelo bem de leve. O que acha? O tatame agora parecia uma arena de gladiadores. Alunos começaram a se posicionar ao redor, formando um círculo natural. Alguns sussurravam entre si, outros já gravavam discretamente. Keisha olhou ao redor, viu os rostos expectantes e algo em seu peito se aqueceu. Não era raiva exatamente. Era aquela sensação familiar que ela sentia sempre que alguém a subestimava. Aquela vontade silenciosa de mostrar que aparências podem ser muito, muito enganosas. Claro, disse ela, amarrando melhor o cinto. Será um prazer. Montenegro sorriu largo. Era o sorriso de quem estava prestes a dar uma lição que a nova aluna jamais esqueceria. E antes de continuarmos, se você está gostando dessa história, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre encontra histórias reais que mostram o poder da determinação e da superação. E eu tenho certeza que você não vai querer perder o que vem por aí. Os dois se posicionaram no centro do tatame. Montenegro, com seus 1,85 e 95 quilos de músculo bem distribuído, ocupava o espaço como se o tatame fosse uma extensão natural do seu corpo. Keisha, mais baixa e aparentemente mais leve, ficou na posição básica, joelhos semiflexionados, mãos soltas ao lado do corpo. Vamos começar em pé mesmo, mais natural, disse Montenegro, estendendo a mão para cumprimentar. Eles bateram as mãos. O silêncio na academia era quase sagrado. Até a música ambiente havia sido baixada por alguém. Montenegro assumiu sua posição favorita. Uma pegada firme na gola, outra na manga. Era sua especialização. Dali ele conseguia controlar a distância, aplicar suas quedas favoritas e ditar o ritmo da luta. Nos últimos 15 anos, pouquíssimas pessoas haviam conseguido escapar dessa armadilha inicial. Keisha permitiu a pegada. Deixou que ele estabelecesse sua posição de conforto. Para quem observava de fora, parecia que ela estava sendo dominada antes mesmo da luta começar. Relaxa, disse Montenegro com um sorriso confiante. Vou pegar leve com você. E então aconteceu. Em um movimento que durou menos de 3 segundos, mas que pareceu suspenso no tempo, Keisha fez algo que ninguém na academia jamais havia visto Montenegro sofrer. Ela deslizou para o lado, aproveitou o momento exato em que ele deslocou o peso para a frente e aplicou uma técnica que combinava judô clássico com jiu-jitsu moderno. O corpo dele literalmente voou pelo ar em uma parábola perfeita antes de aterrissar no tatame com um som seco que ecoou pela academia inteira. Mas não parou aí. Antes que Montenegro pudesse sequer processar o que havia acontecido, Keisha já estava por trás dele, aplicando um mata-leão técnico tão perfeito que parecia saído de um manual. A pressão era precisa. Forte o suficiente para ser inquestionável, mas controlada o suficiente para não machucar. O silêncio da academia foi substituído por um burburinho baixo de incredulidade. Montenegro, ainda tentando entender como havia saído da posição dominante para uma finalização em questão de segundos, bateu no braço dela, sinal de que estava desistindo. Keisha soltou imediatamente e se afastou. Boa luta,
disse ela, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Montenegro ficou sentado no tatame por alguns segundos, olhando para as próprias mãos, como se elas pudessem explicar o que acabara de acontecer. O ego ferido processava a realidade aos poucos. Ele havia sido finalizado em sua própria academia, na frente de todos os seus alunos, por alguém que ele havia subestimado completamente. Como... começou ele. Desculpa se fui muito agressiva, disse Keisha, genuinamente preocupada. Você disse para ir com tudo. Não. Você... Onde você treina? Keisha respirou fundo. Era sempre o mesmo dilema. Revelar quem ela era e lidar com o tratamento diferente que inevitavelmente vinha depois, ou manter o anonimato e arriscar situações como aquela. Eu competi alguns anos no IBJJF, disse ela, escolhendo a versão resumida da verdade. IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. O nome ecoou pela academia como um sussurro que se transformava em murmúrio. Alguns anos, repetiu Montenegro, ainda processando. O que Keisha não disse era que aqueles alguns anos incluíam 3 títulos mundiais, 2 pan-americanos e um cartel de vitórias que a colocava entre as top 5 do mundo em sua categoria de peso. O que ela não disse era que seu apelido no circuito internacional era The Silent Storm, a tempestade silenciosa, exatamente por causa da sua capacidade de finalizar lutas de forma rápida e inesperada. O que ela não disse era que havia se aposentado das competições apenas 6 meses antes, depois de uma lesão no joelho que a forçou a repensar suas prioridades. E que agora estava em busca de um lugar tranquilo para continuar fazendo o que amava, longe da pressão dos campeonatos. Você é faixa preta? Perguntou um dos alunos. Keisha desatou o cinto branco que usava e, por baixo, revelou a faixa preta bem gasta, com várias fitas indicando graus e conquistas. Faixa preta 2º grau, disse ela simplesmente. A academia explodiu em conversas. Montenegro se levantou devagar, o orgulho ferido ainda latejando, mas algo mais forte começando a emergir. Respeito. Por que não disse quem você era desde o início? Perguntou ele. Keisha sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na academia. Porque eu queria ver como vocês me tratariam sem saber. E porque, às vezes, é cansativo carregar o peso das expectativas. Eu só queria treinar. A honestidade na resposta dela pegou Montenegro desprevenido. Ele estava preparado para a raiva, para confronto, para a humilhação. Não estava preparado para a vulnerabilidade. Ele começou, depois parou. Eu peço desculpas pela forma como te recebi, pelos pressupostos que fiz. Não precisa pedir desculpas, disse Keisha. Eu entendo. Acontece mais do que você imagina. Não, insistiu Montenegro. Preciso sim, porque o que eu fiz foi errado. E todos aqui, ele gesticulou para os alunos ao redor. Todos viram e aprenderam algo importante hoje. Ele se virou para a turma. O que vocês aprenderam hoje? A pergunta pairou no ar por alguns segundos antes que uma aluna mais nova levantasse a mão timidamente. Que não devemos julgar ninguém pela aparência. Exato. E o que mais? Um aluno mais velho se manifestou. Que respeito não tem cor, não tem gênero, tem competência. Montenegro assentiu. E que humildade é o primeiro princípio de qualquer arte marcial. Coisa que eu esqueci hoje. Ele se virou novamente para Keisha. Você gostaria de dar algumas dicas para a turma? Acho que todos aqui, ele incluiu a si mesmo no gesto. Temos muito o que aprender com você. Keisha olhou ao redor. Os rostos que minutos antes a observavam com ceticismo, agora demonstravam curiosidade genuína e respeito conquistado na prática. Se vocês quiserem, disse ela, posso compartilhar algumas técnicas. O que se seguiu foi uma das aulas mais proveitosas que aquela academia já havia presenciado. Keisha demonstrou variações de técnicas que a maioria jamais havia visto.
Explicou detalhes biomecânicos com uma didática impressionante e respondeu a perguntas com a paciência de quem realmente ama ensinar. Montenegro observava tudo de um canto, ainda processando a lição que havia aprendido sobre si mesmo. Ao final da aula, enquanto os alunos se despediam e agradeciam pelas dicas, ele se aproximou de Keisha. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro! Quantas vezes isso acontece? Pessoas te subestimando? Keisha amarrou os cadarços do tênis e pensou por um momento. Mais do que eu gostaria, menos do que acontecia no início da carreira. E como você lida com isso? Aprendi que posso controlar apenas duas coisas: como eu reajo e como eu uso essas situações para crescer. O resto, ela deu de ombros. O resto não depende de mim. Montenegro ficou em silêncio por alguns segundos. Você gostaria de treinar aqui regularmente? Quero dizer, se estiver procurando uma academia. Gostaria muito, respondeu ela. Se vocês me aceitarem. Te aceitar? Ele riu, mas era um riso genuíno agora. Seria uma honra ter você aqui. E posso te pedir um favor? Pode. Na próxima vez que eu estiver sendo um idiota preconceituoso, você me para, tá bom? Keisha sorriu. Combinado. 3 meses depois, Keisha havia se tornado não apenas uma aluna regular, mas também uma instrutora assistente da academia. Sua presença transformou completamente a cultura do lugar. As aulas ficaram mais técnicas, mais respeitosas, mais inclusivas. Montenegro, por sua vez, fez questão de contar a história daquele primeiro encontro para todos os novos alunos que chegavam. Não como forma de se diminuir, mas como lembrete constante de que o jiu-jitsu, como a vida, sempre tem lições para ensinar, especialmente quando achamos que já sabemos tudo. A academia ganhou uma nova reputação na cidade, não apenas como um lugar de treino técnico, mas como um espaço onde o respeito vinha antes do ego, onde a competência falava mais alto que os preconceitos, onde qualquer pessoa, independente de cor, gênero ou aparência, poderia encontrar sua própria versão da excelência. E essa história te fez refletir sobre alguma coisa? Já passou por uma situação onde teve que provar seu valor quando ninguém acreditava em você? Ou talvez já subestimou alguém e depois se surpreendeu? Comenta aí embaixo, porque essas histórias de superação e aprendizado são sempre inspiradoras para todos nós. Mas talvez a lição mais importante tenha sido a que Montenegro carregou consigo dali em diante, que verdadeira força não está em dominar outros, mas em ter a humildade de reconhecer quando estamos errados e a coragem de mudar. Porque no fim das contas, o jiu-jitsu é muito mais que uma arte marcial. É um espelho que reflete quem realmente somos quando tiramos todas as máscaras. E às vezes, esse reflexo nos ensina mais sobre nós mesmos do que qualquer técnica ou medalha jamais poderia. Se histórias como essa te inspiram a acreditar no poder da determinação e do respeito mútuo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você sempre encontra conteúdos que mostram como pequenos momentos podem transformar grandes realidades. E lembra, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca devemos julgar um livro pela capa. Até a próxima!